Querido Pai amigo, estamos aqui para agradecer. Agradecer pelo nosso corpo perfeito, agradecer pela família que temos, agradecer por todas as situações que nos são colocadas a cada dia, agradecer por cada manhã que se inicia, por cada dia que se finda, agradecer por estarmos sempre em evolução, por estarmos sempre embebidos no amor de Deus, no planejamento mais sábio e mais amoroso que seria possível existir. Que possamos, Senhor, entrar em harmonia com esse planejamento sábio e amoroso, compreendendo que todas as situações de nossas vidas são situações para nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Que possamos, Senhor, aceitar todas as situações que nos são impostas, sem que possamos, de alguma maneira, intervir. Que essas situações possam nos fazer crescer e nos fazer entender que somente amando, trabalhando, tendo esperança de um dia melhor e perdoando, poderemos atingir um grau de leveza e de entendimento que possa combater nossas angústias e nossas ansiedades, porque com esse entendimento entenderemos que sempre Deus está nos auxiliando em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. O Senhor possa estar sempre conosco e que possa conduzir a palestra dessa noite da melhor maneira possível. Muito obrigado. Que assim seja. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais, ainda mesmo os usuários exclusivistas que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tus obras através das intenções, das palavras e dos atos representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz
ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. A temática dessa noite é uma temática que não poderia começar se não fosse aqui contando uma exposição do próprio Jesus, que fala a respeito do dever. Mas nós não vamos pegar aqui o trecho bíblico, que seria de praxe, mas vamos trazer aqui os escritos psicografados por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, em que ali uma belíssima história chamada O Revolucionário Sincero traz-nos um pouco da ideia do que é esse dever que devemos aí assumir na nossa existência, quando Jesus conta a história de um grande rei que era muito mal visto pela sua população e todos queriam, na verdade, derrubá-lo e promover uma rebelião, uma revolução para tirá-lo do poder à força. Foram lá e contataram um grande profeta da época e o convocaram para que ele fosse, então, explanaram tudo aquilo que ele fazia, as maledicências, os erros, os enganos, e pediram, então, para que ele chefiasse, capitaneasse aquele trabalho revolucionário. Eis que, então, o profeta aceitou, depois de ver todos os mandos e desmandos daquele rei cruel, esperou, então, um momento, o homem que era de muita cultura religiosa, foi, então, faltando alguns dias para a revolução e subiu, então, ao monte para conversar com Deus. E pediu, então, o apoio divino naquela revolução. Eis que veio um anjo ao encontro do profeta e disse-lhe, então, que ele passasse 100 dias morando com o nobre, o monarca, e pudesse, então, depois de 100 dias, se ele voltasse ali e confirmasse, então, tudo aquilo que ele havia ouvido, certamente os céus iriam ajudá-lo a vencê-lo e derrubar aquele rei. Então, ele aceitou a proposta e passou 100 dias ao lado daquele rei, como um nobre, um pobre servo, trabalhando de forma discreta para que o rei também não o conhecesse, ele que era um profeta famoso à época. Pois ele, então, passou a perceber que aquele rei acordava todos os dias, bem mais cedo do que se pretendia, cercado de políticos e pessoas que o envolviam em tramas muito difíceis, que quase não tinha tempo para sua família, envolvida apenas com reuniões cada vez mais dolorosas, com bajuladores ao seu lado, sempre ali falando bem do seu governo, mas, na verdade, longe de uma amizade sincera, querendo lugares, e ele não tinha tempo para o filho, não tinha tempo para a esposa, não conseguia um tempo para sentar-se à mesa e tomar um café. Acabou se tornando um homem enrustido, fechado, sério, sisudo por conta das obrigações que havia assumido e que as pessoas não lhe davam tempo sequer para respirar. Ia para as festas sempre desanimado, com aquela luxúria, os excessos de alimentação que já não lhe agradavam, mas que ele acabava vivendo porque tinha ali aquela obrigação de ali estar. Depois de 100 dias presenciando isso, o profeta então volta e vai então ao alto do monte e pede compaixão para o rei. Descobre que ele, na verdade, era muito mais uma vítima do que um algoz. Sofria muito mais as intempéries de um templo, de um palácio que o absorvia as energias do que ele mesmo sendo algo cruel como se imaginava lá de fora. Não sabiam das faltas e das carências que ele padecia porque estava preso, fechado dentro de um palácio. Então Jesus ali, brilhantemente, após contar essa narrativa, diz então aos apóstolos, né, que na prática a grande tarefa, naquele caso, como do profeta o foi, ao descer do monte e contar às pessoas que eles deveriam era trabalhar por aquele rei, fazer mais para que, obviamente, o trabalho, ou pelo menos a dedicação em servir, trouxesse paz, que não ia ser derrubando ninguém, que não ia ser maltratando o rei, mas do contrário, era preciso trabalho. E nessa condição, então, de trabalho, de transformação, de mudança, essa é a grande regra presente ali no capítulo 17, no capítulo denominado O Dever. É aonde nós nos descobrimos, e essa história retrata com muita clareza, mostra com muita graça aquilo que toda a mensagem vai expor para nós,
que essa rebeldia de quem não cumpre o dever, ela necessariamente, em algum ponto da existência, vai ser convertida em compreensão e serviço. E essa compreensão e serviço, ela vai sendo transformada por essa obrigação moral de converter todos esses nossos excessos de vaidade. Nós vemos um preceito ético muito simples, né? Quando a gente mora sozinho, quem mora sozinho faz as suas próprias regras. Deixa ali, por exemplo, uma toalha em cima da cama, uma olhada, deixa um sapato no meio da casa, se quiser. A depender, deixa uma louça por lavar vários dias. Basta querer. Mora sozinho, faz suas regras. Mas basta ter uma pessoa dentro da casa, um filho, uma esposa, um amigo, qualquer pessoa convivendo, um visitante que o seja. Essas regras já mudam. Elas já não podem mais ser as mesmas, porque agora há uma necessidade de conviver. Conviver. Viver, na verdade, em comunidade com alguém. E é nisso que está a regra do dever. Enquanto nós estivermos, na verdade, cumprindo ou relacionando apenas com a nossa própria satisfação, o nosso próprio egoísmo, o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade, nós não conseguiremos cumprir o dever ao qual fomos destinados nessa existência. E é claro que os deveres são os mais diversos possíveis, os mecanismos são os mais diversos. Mas fica claro nas palavras trazidas por Lázaro, que é nesse comentário feito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, de que todos os deveres, independente de quais sejam, imaginando-nos como espíritos que somos, sempre vai ser para proporcionar melhorias íntimas e também servir ao próximo. Qualquer tipo de dever, seja ele funcional, seja ele familiar, seja ele matrimonial, um dever de afetividade, qualquer dever. Todos eles, independente da forma como tome, sempre vai ter esse propósito. Eu ser melhor e eu servir ao próximo, vencendo esse orgulho e esse egoísmo, né? Que faz parte da nossa existência de alguma forma, né? Fomos criados instintivamente pela conservação, mas aos poucos fomos desvirtuando esse instinto, né? E acabando querendo mais, mais e mais. E quando queremos mais, mais e mais e queremos tudo, não olhamos para o próximo. Esquecemos do que ele precisa e não percebemos se estamos melhorando com isso que nos é entregue. Então, a primeira pergunta que devemos fazer aos poucos para compreender o nosso dever é: quais são os interesses do meu coração? O que eu quero, na verdade, nessa existência? Eu estou aqui para poder, na verdade, comprar, morar com alto luxo, é para, na verdade, ter um carro, ter o melhor emprego, ter as melhores condições físicas. Quando assim o é, e vejam que aqui há aquele que é ganancioso, daquele que é ambicioso, a ideia de ambicionar, trazida da ideia da figura de querer algo diferente, querer algo além do que se tem, é aquela busca incansável da pessoa que, na verdade, estuda um dia, aprende a ler, ela quer algo mais, ela aprende, na verdade, a fazer outros exercícios mentais, depois ela vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ela se esmera por fazer, não pelo mero título acadêmico, mas pelo que ela pode fazer com aquilo por alguém. Então, sempre que nós imaginarmos querermos algo melhor, pensemos primeiro, para quê? E o mais importante, para quem? Se é só para nosso próprio deleite ou se também isso tem o objetivo de servir. Porque se for para nossa transformação íntima, estamos cumprindo parte do dever. Se for para atender e servir alguém, aí sim nós fechamos a ideia do dever. Então, aquela ideia que nós aprendemos quando ainda somos criança, né? Onde começa o dever? O Evangelho segundo o Espiritismo é claro, embora não traga com essas palavras, mas ele é bem claro quando mostra que o nosso dever, ele termina, obviamente, aonde começa o dever do outro. E isso é uma coisa muito bacana, porque nos coloca na condição de fazermos o nosso melhor por nós e pelo outro. Enquanto isso, o outro também está nessa mesma proposta. Então, quando nós olhamos com orgulho ou com egoísmo, olhamos só para nós, a ideia de proporcionar autofelicidade, o que nem seria considerado felicidade, por exemplo, no critério do Livro dos Espíritos, ali pergunta-se, né? Salvo engano, pergunta 703, não me lembro o número dela, mas lá ele menciona com clareza, né? O que é, então, a felicidade relativa nesse mundo em que vivemos? E os espíritos respondem. No âmbito material, a posse do necessário. No âmbito material, a posse, veja que não é propriedade, né? Porque nós não somos proprietários dessas coisas que achamos ser donos. A posse do necessário, não o supérfluo. E no âmbito moral, paz de consciência e fé no futuro.
Então, se eu tiver aquela tranquilidade de saber que tudo que eu poderia fazer, estou fazendo de melhor por mim e pelos outros, e tenho essa confiança de que, obviamente, no futuro, tudo vai se acertando, ainda que pareça coisas erradas ou difíceis no meio do caminho, então, obviamente, nesse caso, eu estou cumprindo aquilo que nós chamamos de dever. É naquela hora quando eu, por exemplo, traio, maltrato, me exaspero com alguém, falo de forma indevida, não perdoo alguém. No fundo, quando fazemos uma análise muito singela, percebemos que, no fundo, deixamos de cumprir uma obrigação, deixamos de cumprir um dever, porque ou estamos nos prejudicando, ou estamos prejudicando alguém. Então, o critério, a partir de agora, quando fazemos a leitura desse texto, sempre é essa. Se fomos todos criados iguais e temos deveres, embora distintos na forma, a essência é a mesma. Então, sempre convém perguntar. Se eu tenho uma decisão dura para tomar, por exemplo, eu sou o chefe de uma equipe e preciso, por exemplo, desligar ou demitir alguém que trabalha comigo. Se eu, na verdade, é uma tarefa que eu preciso fazer porque é um dever profissional, a forma de fazê-lo, o porquê estou fazendo, precisa sempre estar lá na nossa cabeça. Para que a gente não haja, na verdade, simplesmente porque está escrito em algum lugar ou porque me mandaram fazer. Porque essa liberdade também nos proporciona um dever de conhecer, de saber, para compreender, na verdade, que as dores pelas quais nós passamos nessa existência são comuns a todos. Todo mundo, em alguma vida, já sofreu, já perdeu alguém, já teve uma doença, já teve alguma expectativa que foi frustrada. É por isso que, sabiamente, a Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem 58, eu queria ter anotado o nome dela, Discípulos. Discípulos. Discípulos é uma mensagem do livro Fonte Viva, número 58, que é uma das mensagens assim, que mostram um pouco daquilo que nós devemos nos tornar. Não somos mais aquela turba que vai até Jesus, quer o milagre, se cura e vai embora. Os discípulos são aqueles que se aproximam do Mestre, que na verdade dedicam, embora vidas diferentes, querem de forma consciente deveres a cumprir. Então, no fundo, há um agrupar, há uma vontade de servir um pouco maior. Então, quando nós deixamos de ser aquela turba de seguidores e vamos nos tornando aos poucos discípulos, até, claro, o patamar de tornarmos, quiçá futuramente, os apóstolos, né? Aquele que já, na verdade, viviam em Cristo, como Paulo dizia nas suas cartas. Então, o dever é essa bravura da alma que afronta, né, como diz o Evangelho, as angústias. Quando nós estamos angustiados, tristes, as pessoas estão cumprindo o seu dever, elas se sentem fortalecidas, ainda que estejam na situação mais dura possível. Estão deitadas numa cama, por exemplo, sofrendo grave doença, às vezes, muitas vezes, incapacitadas de se levantar ou de falar grandes, né, trazer grandes palavras, mas a sua fortaleza, a sua resiliência, a sua capacidade de manutenção, de paz interior, o cumprimento da consciência tranquila e fé no futuro, ela carrega em si uma espécie de felicidade a qual nós não estamos acostumados, porque estamos acostumados a confundir felicidade com momentos de alegria, festas, aprovações, sucessos. Obviamente, essas são alegrias, momentos de alegria, sim. Mas felicidade não se trata aqui de um estado. Estou feliz hoje, amanhã eu estou triste. Felicidade é uma condição. Condição do ser que reconhece toda essa sabedoria divina, porque cumpre o seu dever sempre, melhorando a si e auxiliando o outro, tendo essa noção de presente e futuro com fé. Então ele não consegue se perceber triste ou desalentado, porque ele está, na verdade, feliz constantemente. Porque o dever ele é, de alguma forma, austero. Ele não cede às más tentações do mundo. Porque se tem paz de consciência, aquele que cumpre bem o seu dever, ele faz uma escolha. E ele sabe que se ele escolher aquele caminho do bem, do servir, do fazer o melhor, então hoje eu não gritarei com meu filho. Hoje eu não me aborrecerei com alguém que buzina para mim no trânsito. Hoje eu não, de forma alguma, eu vou querer as coisas do próximo, ou deixar claro que o jardim do vizinho é mais verde do que o meu. Não. Aquele que, na verdade, cumpre o seu dever, ele não se dobra diante das tentações, mas ele é flexível diante das dificuldades, ele vai mudando, ele transforma-se. Ele percebe que se ele, por exemplo, gostaria de ser um
um pregador, por exemplo, um palestrante, um pastor, e de repente alguma coisa acontece em sua existência que ele não pode mais. Eu tive um amigo, por exemplo, que certa vez sofreu um dano fônico tão grave que ele não tinha mais condições de falar de forma clara, que fosse audível. Mas, hora nenhuma, isso foi um prejuízo. Porque aquilo que ele, na verdade, poderia ter tornado uma tristeza, uma melancolia para toda a existência, ele diz que ele transferiu isso de forma muito bonita, ele transferiu tudo aquilo que tinha das suas cordas vocais para os seus dedos. E passou, então, a digitar e escrever mensagens, textos para as pessoas se sentirem bem, cumprindo aquilo que ele carregava no fundo do coração, que era o seu dever. Que não era outra coisa senão fazer pelo outro aquilo que ele sentia que precisava fazer. Então ele se tornou melhor aos poucos e acabou servindo ao outro. E nas nossas atividades diárias? Será que eu, como advogado, professor, contadores, médicos, odontólogos, youtubers, as pessoas que varrem generosamente as nossas ruas, as pessoas que cuidam dos nossos filhos, cada um desses, será que também nesse seu ofício podem simplesmente fazer para ganhar dinheiro? Podem. Mas também podemos nós fazer o quê? Fazermos pela sensação real do dever cumprido. E o que é o dever, senão sentirmos-nos melhores por estarmos crescendo no que fazemos, fazendo da melhor maneira possível e ainda servindo ao próximo naquilo que ele precisa. É por isso que, de forma exemplar, e talvez um dos trechos assim com maior clareza que retrata sobre a questão dos deveres, está também no livro Fonte Viva, mas agora numa mensagem chamada Cada Qual. Essa, me permitam, vou até pegar o livro aqui para que eu possa fazer uma leitura de um pequeno trecho para mostrar como Emmanuel entende que todos nós temos deveres a cumprir e quando o fazemos, tornamos-nos melhores e mais felizes. Diz Emmanuel: quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. E agora os exemplos que ele traz para nós. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasião. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Enfim, os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Então, Emmanuel aqui mostra que qualquer um pode cumprir esse dever. Esse dever que é, nas belíssimas palavras também do Evangelho, o laurel da razão. É aquele baluarte, é aquela ideia de que nos traz a firmeza e a certeza de que estamos ali a cumprir. E quanto mais nos conscientizamos, mais acertado, mais racional, mais lúcido vai sendo isso. Muitas vezes fazemos coisas pelo cumprimento. Então, um cuidado, por exemplo, com o filho, um cuidado com a saúde do filho. Às vezes sabemos que é preciso muitas vezes sacrifício. Eu sou de uma época em que, por exemplo, quando a criança machucava, né, deitava-se lá o tal do metiolate, e aquilo doía, e aquilo doía. Hoje não dói mais, né? Criaram uma tecnologia que não dói mais. Mas aquilo doía, e a mãe e o pai, mesmo sabendo que doía, passava. Não deixava de cumprir o dever, porque era um dever lúcido, consciente, de que sabia da necessidade de fazê-lo. Então hoje, quando vemos pessoas muitas vezes tomando decisões muito duras, é porque muitas vezes o dever naquela condição lhes coloca naquela situação. Mas não há crueldade naquela tomada de decisão. O cumprimento do dever, na verdade, ele vai nos colocando na condição de lucidez e, obviamente, muitos acham até que quando cumprimos, então, os males da vida vão até desaparecer da nossa existência. O que não é fato. Porque mesmo aqueles espíritos aos quais nós já vimos, cumpridores dos deveres, como, por exemplo, a caráter de um exemplo apenas, Alcione, do livro Renúncia, trazido por Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, Alcione é um espírito extremamente desenvolvido, que
que vive em condições extremamente difíceis, numa existência que exige dela todo o seu cabedal espiritual, então ela cumpre o seu dever abrindo mão de tantas coisas que poderia ter dado vazão, mas ela abre mão pelo dever dessa existência, que ela sabe o que é que precisa ser feito, e ainda assim os problemas parecem que se avolumam. Mas eles se avolumam não é porque é um castigo, é porque aquele que já cumpriu o seu dever começa a compreender Deus, as leis divinas, de uma maneira muito mais acertada. Não tem mais a sensação de punição. Não vai mais perguntar, ó Deus, por que eu? Mas talvez vá fazer como Paulo de Tarso, lá no momento da aparição de Jesus, quando então pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Porque eu já estou consciente aos poucos desse dever, que vai crescendo. Se nós fôssemos fazer como uma analogia de uma montanha, por exemplo, no início é difícil. Leon Denis chega a falar isso, né? Que no início as dificuldades são muito maiores. Mas se formos subindo essa montanha, é difícil, é complicado. Às vezes passamos por experiência de querer desistir, queremos cair, rolar morro abaixo. Mas chegamos num ponto de tamanha consciência que agora nós vamos nos levando, nós queremos vencer isso. É quando, de alguma forma, nessa mesma montanha, parece que estamos descendo, ladeira abaixo. Mas não é ladeira abaixo. Continuam os desafios. E se tem algum montanhista aqui que nos assiste, deve, né, sempre eu escuto falar muito isso, que o perigo de uma montanha muitas vezes não está na subida, está na descida. Então, esse descer, na verdade, é uma escalada, uma subida, uma ascensão que sempre vamos fazer em vida, mas que nessa condição o espírito começa a fazer aquilo de maneira muito mais consciente, ele quer fazer. Então é muito mais fácil, porque ele já tem condição de vencer aquelas provas. Então é como Alcione, que pede para nascer mesmo sem precisar. É como o Quinto Varro, no livro Ave Cristo, também de Emmanuel, que pede para cuidar do filho na existência sem precisar reencarnar, mas assim o quer. Então são figuras como na parábola do semeador. É a terra boa, que já está dando frutos. Então, nesse caso, quanto mais evoluídos estivermos, mais clareza vamos ter realizar aquilo ali. E não vai ter aquela coisa mais, né? Para quem tem filhos aqui, ou já os teve, sabe que às vezes você chama um filho e fala, vamos fazer tarefa. Não, quero não. Vamos fazer alguma coisa importante, né? Agora está na hora, por exemplo, de arrumar o quarto. Não quero, não vou. Quantas vezes nós, diante do dever, vamos ser tolerantes com quem é intolerante conosco? Não dou conta. Vamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Não quero, não posso. Somos crianças espirituais ainda. Somos crianças diante de um dever a cumprir, mas não queremos ainda. Porque ainda estamos caminhando nessa estaca de quem, obviamente, não quer fazer os grandes esforços, né? A pergunta 909 do Livro dos Espíritos, quando nos conclama a perguntar se nós somos capazes, pelos nossos esforços, de vencer as más inclinações, a resposta dos Espíritos chega a ser temerosa, porque ela responde, sim, e frequentemente, na verdade, fazendo esforços insignificantes. Quando eu escuto, quando eu leio essa pergunta 909, eu sempre fico me perguntando, insignificantes? Parecem tão difíceis as mudanças, as transformações, o cumprimento do dever, mas é porque ali há um chamado muito claro, que comecemos no pouco e façamos devagar. Ninguém vai se tornar um auge de paciência, um auge de lucidez, um auge de humildade numa existência ou de hoje para amanhã. É preciso tempo. Mas o mais importante é que no meio das dificuldades, que nós não queiramos mudar as dificuldades, que nós nos entreguemos a esse dever para vencê-los ou realizá-los, mesmo nas situações difíceis da vida. Quando aparece uma doença, nós não queremos a doença. Quando aparece uma pandemia, nós não queremos a pandemia. Quando aparece um desemprego, nós não queremos o desemprego. Quando aparece qualquer problema, por menor que seja, por exemplo, a internet caiu, nós não queremos. E aquilo que seria um dever simples, tentar resolver, nós já partimos para o outro aspecto, da reclamação, da crítica, do excesso. Então, fica claro que mesmo esses pequenos dissabores do dia a dia estão nos testando para os grandes testes da existência. Para saber se no pouco cumpriremos o dever de melhorarmos-nos
e ajudarmos a melhorar quem conosco caminha, para que quando estivermos nos grandes afazeres, nas grandes tarefas da existência, saibamos também identificar se somos capazes de não só passar pela dor. Passar pela dor, muita gente passa, não é? A questão é experienciar a dor, experienciar as dificuldades e saber se de fato eu sou capaz, independente de qual dever cumprir, social, profissional, para com Deus nesse caso, se eu estou sendo honesto. E quando eu digo honesto, é aquela honestidade em tudo que se faz e com todos que se convive. Aqui há um chamado muito especial de Leon Denis, no livro Depois da Morte, em que trabalha exatamente essa temática do dever. E ele nos mostra com clareza que esse dever não tem outra característica que não associá-lo a essa capacidade de buscar realizar a melhor convivência. E para isso é preciso honestidade. Mas é aquela honestidade verdadeira. Não apenas aquela honestidade que se mostra. É preciso mostrar que é honesto na forma como se é. Então, nesse sentido, não é à toa que esse capítulo, o dever, não foi mesmo à toa que Kardec, sabiamente, junto com os espíritos, o colocou no capítulo 17, que trata exatamente do título Sede Perfeitos. Porque o dever é o caminho, é o mecanismo que se identifica para vencer aqueles que o Livro dos Espíritos já nos esclarece, que são os dois grandes males e as grandes chagas que carregamos, que não são outros senão o orgulho e o egoísmo. Tanto que o próprio Leon Denis sugere, nesse mesmo livro, nessa mesma obra, que nós, por exemplo, para cumprirmos o dever, se não conseguimos, né, cumprir o dever para conosco, então já estamos devendo, já estamos em falta com esse dever dessa existência. Se não conseguimos cumprir o dever para com quem vive conosco, é só briga, desentendimento, não consigo respirar, ter a humildade de conversar com as pessoas com quem habito. Muito menos terei condição de auxiliar lá fora. Posso ser aquele que leva pão, sopa, onde quer que vá, mas se eu não consigo, de verdade, sentir essas experiências, estarei simplesmente jogando algo para as pessoas, deixando algo quando poderia estar me entregando junto. Por isso, Leon Denis faz uma sugestão brilhante quando ele nos convida. Quando sentarmos à mesa, que olharmos para a comida, lembremos de quem está colhendo aquele grão. Quando estivermos à noite, por exemplo, em nossas casas, com luz, com televisão, lembremos das pessoas que construíram luzes, lâmpadas, muitas vezes em indústrias fechadas, escuras, para que pudessem nos entregar muitas vezes um luxo, ou que seja o mínimo conforto, mas é um conforto comprado ou trazido sob a dureza de alguém que ali o faz. Não é que nós vamos, na verdade, brigar e construir o mundo, reconstruir o mundo, mas esses exercícios nos ajudam aos poucos a entendermos esse dever, a pensarmos com verdade no honesto julgamento que estamos fazendo, se estamos auxiliando-nos e auxiliando quem caminha conosco também. E aí chegamos naquele patamar da caridade. A caridade acentuada. Aquela caridade que no livro Paulo e Estevão, para quem já teve a oportunidade de ler, eu não me canso de dizer, se eu pudesse sugerir uma obra nessa existência e falasse, olha, você só tem mais um livro para ler nesta vida, nessa encarnação, que ele pudesse ser Paulo e Estevão. Me parece que seria uma decisão muito acertada escolher Paulo e Estevão. Numa certa altura, sem dar um spoiler muito grande da obra, Abigail, que fora noiva de Paulo de Tarso, de Saulo, né, de Tarso, enquanto Saulo ainda, já desencarnada, Paulo então é convidado a visitar essas esferas sublimes. E lá, num diálogo muito intenso com Abigail, que era um espírito extremamente avançado em relação a ele, ela então sugere a ele, uma belíssima conversa, 4 ditames. Ama e trabalha em relação a si mesmo. Ama, aprende a compreender as pessoas, observa-as com muito afinco, tenha compaixão. Trabalha, porque essas pessoas, na verdade, não vão te dar atenção. Você vai crescer sozinho, você vai cumprir o seu dever sozinho. Então, para não se sentir sozinho, trabalha. Mas e aquelas pessoas que eu tanto amo, que eu queria que viessem comigo, que pudessem crescer junto comigo?
ela vai para a terceira sugestão e diz: espera. Espera, porque cada um tem seu tempo. Não adianta querer ansiosamente trazer. Cada um virá ao seu tempo. Mas e aqueles que me atacam, que me maltratam, que atiram pedras? E aí, Abigail, então, dá a quarta lição, que é, na verdade, um grande regramento de boa convivência. Ela diz: perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Com essas 4 palavras bem explanadas na obra, Abigail consegue sintetizar tudo aquilo que está no capítulo 17, no item o dever. Porque amar, trabalhar, esperar e perdoar vai ser, na verdade, como disse, um regramento de boa convivência, que vai me permitir ser feliz e também fazer o outro feliz. Dar-lhe aquilo de melhor que tenho e a mim também o que de melhor eu possuo. Então, com esse conhecimento sobre o dever, aprofundado, por certo, quando vamos avaliar, estudarmos o egoísmo, estudarmos o orgulho, seja no Evangelho, seja no livro Obras Póstumas, em outras tantas obras deixadas por Kardec, nós começamos a procurar uma vida diferente, que vai nos mostrando o quão importante é nós começarmos por nós mesmos a transformarmos, a não deixar para amanhã. Aquela história, né, de quando, por exemplo, estamos ali no meio de uma vida difícil, de um embaraço, por exemplo, num acidente de avião, quando há uma turbulência do avião, qual é o regramento? Máscaras de oxigênio cairão. Coloque-a em você e vai então ajudar as pessoas. E depois coloque nelas. Amar e trabalhar só depende de nós começarmos. Esperar e perdoar é quando nós vamos ao auxílio do outro, cumprindo aquilo que já falamos que é a grande síntese do dever. Conhecendo-nos, olhando para nós vamos aos poucos cumprir aquilo que os apóstolos já faziam lá na época dos Atos dos Apóstolos, de forma tão bonita. O evangelista Lucas narra que eles todos os dias no templo partiam o pão, comiam juntos, viviam em harmonia, porque já não tinham mais os embates do orgulho e do egoísmo entre si. Se dispunham, na verdade, a cuidarem e a cuidarem do outro. Então é esse o grande convite, a formação do banquete divino. A ideia de nós, na verdade, é reformarmos os nossos hábitos, que não vão começar com grandes coisas. São mudanças insignificantes. É aquele hábito, na verdade, que antes era difícil de largar, mas agora eu já consigo dominar. Que antes eu tinha aquela impressão de que era duro, agora já não é mais tão difícil. Eu consigo, por exemplo, me manter em silêncio. Eu consigo fazer uma oração por aquele que um dia me atacou. Eu consigo, com o dever, tornar a minha vida um tanto mais leve, porque um dia se foi penoso, se foi duro, se foi árduo, hoje já não é mais. Hoje eu já consigo fazer o meu melhor. E nunca deixando de lado a regra máxima. Se o dever, como disse, é tornarmos-nos melhores e auxiliarmos o outro também, a grande regra, a máxima que é trazida, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, não seria outra que não, fora da caridade, não há salvação. O preceito mais lúcido, mais ecumênico e mais universal que nós possamos ter. Porque muitas vezes as pessoas identificam, amar a Deus sobre todas as coisas, às vezes é o meu Deus, né? As pessoas ainda acham que é um Deus meu, o Deus de outro credo. Mas quando dizemos a palavra fora da caridade não há salvação, ali nós nos colocamos todos numa compreensão, seja mais ampla ou mínima, no mesmo critério, de cumpridores do dever máximo, que é cuidar. Porque quando fazemos a caridade verdadeira, não estamos ajudando só o outro, estamos também nos ajudando. É por isso que deixo aqui, como encerramento, palavras que são de uma doçura imensa, trazidas por Maria Dolores, no finalzinho do poema O Regresso de Simão Pedro. Quando ela narra o desencarne de Simão Pedro, a chegada de Simão Pedro no mundo espiritual, quando então, descansando em um ambiente muito lindo, um paraíso, por assim dizer, entra Jesus no próprio quarto de Pedro, o recepciona com muito carinho, e então Pedro pede para ficar. Fala, mestre, não me tira mais de perto de você. Eu quero ficar aqui o tempo inteiro. Eu preciso do descanso, nunca mais vou sair de perto de ti. E Jesus, então, responde no finalzinho desse poema, e eu me permito aqui também fazer a leitura desse pequeno trecho, apenas para mostrar-lhes o quão consciente, o quão lúcido do seu dever é o mestre.
e que sirva para nós, já que Ele é o mestre, o guia, como diz o livro dos Espíritos, que possamos nós mirar na nossa condição para realizarmos também os nossos deveres, quando Ele diz assim: mas Jesus apontou-lhe o imenso espaço à frente e falou-lhe a sorrir: fica, Simão, se estás contente. Esses sítios são teus, tanto quanto de todos os irmãos que serviram na terra a bondade de Deus. Cristo fez longa pausa e logo após explicou: quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é o meu lugar. Ouve, Simão, enquanto houver um só gemido, uma gota de pranto, enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor, que é o meu dever. Mas descansa, Simão. Ver-nos-emos depois. Nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se Jesus. Entretanto, Simão, fitando o excelso amigo, bradou sem vacilar: Senhor, vou contigo. No passo firme do Divino Mestre, ambos se retiraram das alturas, buscando a direção das faixas obscuras da vastidão terrestre. Na retaguarda, em paz, ficou a multidão de almas angelicais numa doce canção cujo estribilho recordava essa expressão de luz dos hinos galileus: louvado seja o amor, bendito seja Deus. Possamos guardar para nós o exemplo do Mestre, na certeza de que esse exemplo, que obviamente não se cansa enquanto houver um gemido de dor na terra, esse é o dever de Jesus, que lucidamente traz para si. Para nós, o choro pode ser do vizinho, o choro pode ser do amigo, o choro pode ser da mãe, do filho, do desconhecido na rua, daqueles que encontramos nos trabalhos assistenciais ou fora dele também, no nosso trabalho. O choro, a nossa necessidade, o nosso dever não está em salvar toda a humanidade, mas provavelmente aqueles que estão ao nosso lado e que Deus coloca ali para exatamente nos testar e dizer: estás cumprindo o dever, rapaz? Estás cumprindo o dever, moça? Para que a gente possa então levar para essa noite essa reflexão e pensarmos se nós estamos verdadeiramente cumprindo com o nosso dever. Lembremos dessas palavras de Jesus. Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela mensagem da noite, esse pão espiritual que vem nutrir as nossas almas e também tem a finalidade sublime de despertar as nossas consciências para o processo da nossa cura espiritual. A cura também significa cuidar de si mesmo. O Evangelho, este roteiro divino, é uma medicação por excelência e a expressão máxima do amor de Jesus, que prossegue nos mostrando o caminho para encontrarmos o amor e a sabedoria. Que a misericórdia divina
possa envolver a todos nós, principalmente aqueles encarnados e desencarnados que estão passando por momentos difíceis, que eles encontrem um alento para suas aflições. Ofereçamos as nossas preces para podermos ajudar a espiritualidade que trabalha ostensivamente, na certeza de que as boas vibrações que as constituem servirão de auxílio aos necessitados. Que os nossos pensamentos diários possam ser usinas de luz no exercício da nossa pequena contribuição como trabalhadores da última hora, ajudando a humanidade nesta travessia. Muita paz no coração de todos. Que assim seja.